Capítulo 159, Alma do Trovão. Tradução, Alzir Revisão, Zezin. Não só isso, mas Lin Ming também sabia que, dentro das inúmeras pequenas unidades do corpo, havia uma corrente elétrica extremamente complexa e mística que correu. Essas correntes elétricas eram muito fracas, mas eram um intermediário vital para as inúmeras pequenas unidades para se contatarem o corpo. Se não tivéssemos essas pequenas e fracas correntes elétricas, então as muitas atividades do corpo humano simplesmente deixariam de funcionar. Portanto, havia alguns idosos poderosos que estudavam métodos de cultivo incomuns que arrastariam nuvens de trovões e direcionavam o trovão e o relâmpago para temperar seu corpo. Eles atravessariam a calamidade do trovão, usavam-na para melhorar suas próprias forças. No entanto, enquanto o trovão era uma força que deu vida à vida, também foi uma força destrutiva que destruiu a vida. Foi capaz de transformar carne e sangue em cinzas e queimar florestas vastas. A maneira de controlar esse poder descansou nas próprias mãos de um artista marcial. O Vale do Trovão dos Sete Perfumes Profundos simultaneamente teve o trovão de tigre e também relâmpago para temperar o corpo. Um discípulo comum simplesmente não podia praticar de maneira tão maníaca e perturbada, por isso só os discípulos que estavam nas 20 maiores posições da Pedra de Rankin se atreveriam a entrar. Mas nem mesmo os 10 melhores discípulos do Rankin se atreveriam a cultivar no Vale do Trovão, como fez Lin Ming. Ele entrou naquela massa de serpentes elétricas tortuosas e deixou o poder do relâmpago penetrar em seu corpo. Lin Ming começou a sentir a sensação extremamente incômoda de ter seu corpo inteiro entorpecido. Mas logo, esse entorpecimento evoluiu para um sentimento emocionante e excitante que causou Lin Ming desejar que um trovão mais violento descesse sobre ele. Assim, a semente do deus herege no corpo de Lin Ming devorou o relâmpago como uma água absorvente de esponjas. A semente do deus herege de tamanho de feijão mungo começou a crescer lentamente e uma leve luz violeta começou a refletir sobre sua superfície. Lin Ming ficou na câmara de aço escuro magnético por mais de 1 hora. Lentamente, ele começou a sentir o poder do trânsito circundante enfraquecer e também os fracos truques do tigre leopardo enfraquecem, eles não eram mais tão ensurdecedores quanto estavam no começo. Milímetro. O poder do trovão naquela câmara de aço escuro magnética foi absorvido por mim. Lin Ming abriu os olhos e descobriu que havia apenas 2 ou 3 das serpentes roxas elétricas que dançavam espasmodicamente ao longo das paredes, não só isso, mas tinham uma aparência bem fraca. Se Lin Ming ficou aqui por mais 1/4 de hora, então essas 2 a 3 cobras de eletricidade provavelmente estarão finalizadas. Vale do Trovão era diferente da caverna de lava. A piscina de lava da Lava Cave estava diretamente conectada a um vulcão semiativo abaixo da montanha, de modo que o fogo da lava conseguiu fluir com um abastecimento quase inesgotável. Não importa o quanto foi consumido, seria imediatamente substituído por mais. Mas, a sala de aço escuro magnética do Vale do Trovão foi selada por uma enorme quantidade de aço escuro magnético, de modo que foi capaz de controlar o trovão de uma trovoada na matriz e armazenar o poder do trovão e do raio. A quantidade de raios que foi armazenado foi limitada, então, como poderia resistir a uma absorção tão ampla por Lin Ming? Eu acho que acabei aqui. Eu deveria mudar para o 10º nível de dificuldade pensando nisso. Lin Ming deixou a câmara de aço escuro magnético. Embora Lin Ming tivesse sugado a maior parte do poder do trovão dentro da sala de aço escuro magnética, enquanto houvesse outra tempestade, então o poder do trovão dentro da sala de aço escuro magnético seria reabastecido. Por causa disso, Lin Ming não tinha planos de ser conservador com a quantidade de poder do trovão que ele absorvia, ou de mencionar isso. Irmão aprendiz júnior saiu tão rápido, foi apenas menos de 1 hora. Gostaria de descansar. O diácono do Vale do Trovão viu Lin Ming sair da câmara magnética e cumprimentou-o com um sorriso.
Lin Ming se tornaria um discípulo central mais cedo ou mais tarde, então, naturalmente, ele queria ter algum favor com ele. Irmão aprendiz júnior, eu tenho algumas pílulas da mente clareada aqui. Se você os levar, pode esclarecer um pouco do entorpecimento dentro do seu corpo. O diácono tirou um pequeno frasco do bolso enquanto ele dizia isso e entregou-o atentamente para Lin Ming. Ele acreditava que Lin Ming não conseguia suportar o intenso estímulo do temperamento do trovão e do relâmpago em seu corpo e tinha deixado a câmara. Na verdade, mesmo que fossem os 10 melhores discípulos classificados, ou mesmo alguém na classe de Zhangguanyu, eles não poderiam persistir por muito tempo dentro da câmara magnética de aço escuro. Mesmo eles precisariam absorver pedras verdadeiras da essência e também tomar uma pílulas da mente clareada para apenas segurar dentro. O 11º nível de dificuldade no Vale do Trovão superou a dificuldade dos outros 6 principais matrizes de combate. Lin Ming sorriu e acenou. Ele disse: agradeço ao irmão aprendiz sênior por sua bondade, mas não preciso do pílulas da mente clareada. Eu quero mudar o nível de dificuldade. Isso, bem, o júnior aprendiz irmão Lin não sabe que Vale do Trovão só tem 2 dificuldades. Eles são os níveis 11º e 12º. Porque a natureza do poder do trovão e do relâmpago é simplesmente muito rebelde, o mestre de matriz original que definiu essa formação de matriz não tinha nenhuma maneira de forçar esse poder a obedecer, então há apenas 2 níveis de dificuldade. O diácono conseguiu dizer estranhamente, ele pensou que Lin Ming queria mudar para um menor nível de dificuldade. Júnior irmão aprendiz Lin, com o seu cultivo, desde que você tome uma pílulas da mente clareada e 0 pedras de essência verdadeiras, não é absolutamente nenhum problema para você ser capaz de suportar o 11º nível de dificuldade. Lin Ming riu e disse, milímetro, eu sei. Eu ia pedir para mudar para o 12º nível de dificuldade. O quê? O diácono ficou atordoado. Você quer entrar no 12º nível de dificuldade? Lin Ming assentiu. O diácono ficou em silêncio, ele simplesmente não conseguiu encontrar as palavras para dizer nada. Ele sabia que Lin Ming era muito formidável, até mesmo derrotou Zhangguanyu, mas o poder do 12º nível de dificuldade do Vale do Trovão era simplesmente incomumente anormal. Mesmo um artista marcial veterano do período de condensação de pulso não seria capaz de segurar dentro. Na verdade, desde que o diácono começou a administrar o Vale do Trovão, ele apenas abriu o 12º nível de dificuldade um punhado de vezes. Ling Sen tentou uma vez, mas nem sequer metade do incenso tinha passado antes de escorrer, o corpo inteiro ficou preto. Além dele, havia vários discípulos centrais que tentaram. Embora seu talento natural fosse superior ao de Ling Sen, sua proeza de combate era muito menor, então seu resultado era ainda pior e a força elétrica tinha queimado de todos os seus cabelos. O poder do trovão no 12º nível de dificuldade combinado com o trovão do tigre leopardo não era uma piada. Lin Ming era feroz, mas poderia ser mais feroz do que Ling Sen. Júnior irmão aprendiz Lin, o 12º nível de dificuldade na câmara magnética de aço escuro é algo que nem mesmo um artista marcial do período de condensação de pulso pode persistir. Não só isso, mas a formação de matriz não reduz o poder do trovão dentro. Se Júnior aprendiz Lin estiver ferido, então. O diácono do Vale do Trovão apresentou-se suavemente. Ele estava bastante assustado que Lin Ming seria eletrocutado dentro e experimentaria uma tragédia. Das 7 principais matrizes de combate de metal, madeira, água, fogo, terra, vento e raio, todos eles além da matriz de combate de raios tinham certa capacidade para julgar de maneira independente uma situação. Se um artista marcial estivesse à beira da morte, a matriz de morte seria imediatamente interrompida. Foi por isso que apenas alguns discípulos morreram até agora. Mas o Vale do Trovão era diferente. A eletricidade serpenteante voou em todas as direções,
simplesmente não era algo que poderia ser interrompido ou encadeado pela formação da matriz. Se alguém se apagasse da energia elétrica esmagadora, então eles morreriam. Se o gênio do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, que só foi vista uma vez por século, foi morrer tragicamente em Vale do Trovão, então isso seria simplesmente muito hilário. Lin Ming sorriu timidamente. Bem, eu só quero tentar. Se eu tiver algum problema dentro, então vou sair imediatamente. Que tal? Bem, tudo bem. O diácono do Vale do Trovão só poderia concordar em deixar Lin Ming tentar e desistir depois. Ling Sen conseguiu durar meio ganho de incenso. Como Lin Ming era inferior a Ling Sen, então ele provavelmente poderia persistir por algumas dúzias de respirações sem problemas. Afinal, Júnior irmão aprendiz Lin não era um pequeno filho bobo. Se ele tivesse problemas, então ele definitivamente sairia. Pensando nisso, o diácono do Vale do Trovão abriu o último portão da câmara de aço escuro magnético. Lin Ming entrou no 12º nível de dificuldade na câmara magnética de aço escuro. Esta câmara magnética era um quadrado de 300 por 300 pés. Esta foi também a primeira vez que ele já entrou na dificuldade do 12º nível de uma grande série de matanças. A dificuldade do 12º nível realmente foi extraordinária. Depois que Lin Ming entrou na câmara magnética, apesar de estar usando essência verdadeira para proteger suas orelhas, o ruído do trovão foi suficiente para chocar as orelhas com uma dor profundamente ardente. Longas e espessas serpentes elétricas, várias dezenas de pés de ondas longas de um lado para o outro, como relâmpagos vivos. Xixi. Os sons detonantes da eletricidade na sala fizeram um cheiro do couro cabeludo. Vendo uma cobra elétrica tão espessa, mesmo Lin Ming sentiu um pouco nervoso. Não era de admirar que um artista marcial do período de condensação de pulso não pudesse durar aqui. Se uma serpente elétrica tão espessa fluísse através do corpo humano, seus poderosos efeitos poderiam ser imaginados. Lin Ming soltou um leve suspiro e começou a girar a fórmula do verdadeiro caos primordial. Então, ele entrou naquela massa de eletricidade. Estrondo. Quando a corrente elétrica entrou no corpo de Lin Ming, ele começou a tremer violentamente, quase desmaiando. No entanto, ao mesmo tempo, a semente do Deus herege seu coração começou a se tornar novamente ativo. À medida que a semente do Deus herege se banhava no poder do trovão, começou a emitir um gemido fraco de excitação. Inúmeros fluxos de corrente elétrica começaram a convergir em seu coração e fluíram para o semente do Deus herege, como se fosse um homem ressequido engolir água. Que poder forte do trovão! Lin Ming pensou com espanto. Junto com o influxo de eletricidade em seu coração, a semente do Deus herege começou a vibrar violentamente. Lin Ming trancou-o com a força de sua alma para evitar acidentes, mas parecia que sua preocupação era desnecessária. Na semente do Deus herege, as duas forças compactas da verdadeira essência chama e trovão podiam coexistir pacificamente um com o outro. Lin Ming ficou simplesmente impressionado com o mistério da força do Deus herege. Neste momento, fora da porta que levava à câmara de aço escuro magnética, a voz do diácono soava. Júnior aprendiz Brother Lin, você está bem? Lin Ming achou isso engraçado. Ele respondeu com uma risada, estou bem. Em qualquer caso, o semente do Deus herege conseguiu absorver espontaneamente o poder do trovão, ele não estava preocupado em ser distraído respondendo. Depois de outro tempo, o aprendiz de Senhor, diácono do irmão, voltou e perguntou, Júnior aprendiz irmão Lin, você ainda está bem? Eu estou bem. Lin Ming respondeu novamente. Depois de mais um quarto de hora cruzou, a voz do diácono soou atrás da porta novamente. Júnior aprendiz irmão Lin, se você não pode resistir, você deve sair primeiro. Não se force. Lin Ming ficou sem palavras. Este irmão sênior de diácono foi bastante impaciente. O tempo passou minuto a minuto, segundo a segundo.
Logo, 2 horas desapareceram silenciosamente. No 12º nível de dificuldade, a câmara de aço escuro magnético, aquela massa de cobras elétricas que antes estavam muito espessas já havia sido evaporada e o que resistiam eram apenas algumas correntes elétricas fracas que ainda estavam provocando ao passarem pelas paredes. No coração de Lin Ming, o semente do deus herege tinha crescido ao tamanho de uma soja, e a superfície estava coberta com uma camada de luz violeta cristalina. Combinou-se com aquele carmesim da essência da chama comprimida e era incomparavelmente linda quando brilhava com um brilho translúcido. Em torno do semente do deus herege, uma pequena eletricidade apareceu. No meio da faísca elétrica, parecia haver uma fina cobra roxa feita de relâmpagos que flutuava enquanto viajava pela semente do deus herege. De vez em quando, circundaria a essência da chama, tocando com ela, como se tivesse alguma inteligência espiritual profunda. Alma do trovão. O poder do trovão e do relâmpago dentro da câmara magnética finalmente se condensou em uma alma do trovão. Lin Ming foi extremamente alegre. Uma alma do trovão era muito mais preciosa do que a essência da chama, havia apenas alguns artistas marciais que tinham um atributo de trovão. Além disso, dentro da semente do deus herege, a alma do trovão tinha possibilidades ilimitadas de crescimento. A câmara de aço escuro magnética continha o poder do relâmpago e do trovão. No entanto, esse poder era apenas as forças mais comuns e naturais dos trovões que vieram de uma nuvem de trovão. Só foi capaz de criar uma alma do trovão, não poderia ajudar um a crescer. Olhando para a pequena cera de serpente na luz elétrica, Lin Ming teve um profundo senso de conquista que enxergava por ele. Essência da chama. Alma do trovão. O semente do deus herege era verdadeiramente maravilhoso. Se a essência da chama e a alma do trovão continuaram a evoluir, quais outras mudanças ocorreriam dentro da semente do deus herege? Neste momento, fora da câmara magnética de aço escuro, o diácono do Vale do Trovão observava ansiosamente a ampulheta com uma expressão muito assustada e desconcertada. Eu cometi um erro. 2 horas. O diácono do Vale do Trovão não conseguiu acreditar em um fato tão impensável, mesmo um artista marcial no pico do período de condensação de pulso não poderá durar por muito tempo.